Olá, meus queridos alunos do nono ano, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual é o horário que vocês estão vendo esse vídeo, mas acabou as férias, mas o isolamento social não acabou, né? Portanto, vocês continuam aí e eu continuo aqui com a nossa aula que vem trazendo o nosso terceiro capítulo, tá? Então, o nosso terceiro capítulo irá trabalhar sobre os governos totalitários. Iremos tratar aqui especificamente do nazifascismo, né? É o período em que da ascensão dos governos totalitários liderados por Hitler, à minha esquerda, tá? E Mussolini, à minha direita. Hitler na Alemanha e Mussolini na Itália, tá? Então nós vamos conhecer um pouquinho de quem foram esses personagens para a história. Características de governos totalitários. Vocês precisam primeiro entender essa ideia, tá, gente? Primeiramente, qualquer governo totalitário, ele não tem ideologia, tá, gente? Nós temos exemplos de governos totalitários tanto de direita, de extrema direita, para ser necessariamente dito, e também de extrema esquerda, tá? Ou seja, por que um governo se torna totalitarista? Porque eu vou já dizer para vocês aqui as características deles. Eles geralmente são governos antidemocráticos, ou seja, eles não conseguem discutir ideias, eles não conseguem olhar, perceber outra ideia que não seja deles, né? Ai de quem tentar contestar, geralmente. Então, por isso eles são antidemocráticos. Geralmente, esses governos totalitários, os seus seguidores fazem culto a um chefe, né? Tanto o Duce, que era lá na Itália, e o Hitler tinham saudações que o povo que o seguiam faziam, né? Eles veneravam tudo que eles diziam naquela época lá, porque tem-se motivos, né? A gente precisa entender o porquê que esse motivo, porquê que o povo, tanto italiano e alemão, caiu, né? Nessa onda autoritária, né? No pós-Segunda Guerra Mundial. Então, e o nacionalismo geralmente era exacerbado. O que é nacionalismo exacerbado, gente? É aquela pessoa que, às vezes, assim, ele se acha mais nacionalista do que qualquer outra pessoa, porque ele defende, ele morre pelo país dele, se for necessário, ele mata pelo país dele. Ele acha que o país dele é o melhor país do mundo, entendeu? Ele menospreza, então, as outras culturas. Então, isso é o chamado nacionalismo exacerbado. Não é bom. O anticomunismo, né, é uma das características do totalitarismo, né, que se formou lá. Por quê? Passado a Segunda Guerra Mundial, pelo mundo estava também ali um processo de retorno, né, de o mundo se reorganizar. Então, quando ficou para esse processo de reorganização do mundo, o comunismo voltou a estar em voga de novo, né? Está em alta, em se discutir a possibilidade dele ser um regime político e econômico. A violência contra as minorias. Tá? Geralmente, os seguidores de governos autoritários, eles não gostam de gays, eles não gostam de negros, eles não gostam de índios, eles geralmente têm aversão a estrangeiros, né? O que nós chamamos de xenofobia, né? Eles são xenófobos e são, nesse caso lá, os dois, antiliberalismo, tá? Eles eram totalmente contra o liberalismo. Unipartidarismo, tá? Eles queriam, na ideia deles, tanto Hitler quanto Mussolini, criar apenas um partido, o deles, tá? Porque somente eles estavam certo e o resto do mundo
O resto das mentes de dentro da Itália e da Alemanha estavam errados. Somente os dois estavam certos, na visão deles e dos seus seguidores. Expansionismo, né? A ideia deles, dos dois domínios, como ainda praticamente os países ainda viviam sob a égide da dominação, do reflexo ainda da era dos impérios, né? Dos grandes impérios, então também eles tinham comumente o expansionismo, expandir as terras deles, né? Conquistar a nova terra. Também uma dessas características que se destacam muito é o militarismo. Eles são assim, adoram o militarismo, assim, de tal forma, porque eles têm muito apreço à arma, né? A violência com a arma. E aí, como eles sabem que eles precisam se manter forte para que a sua ideologia, de alguma forma, ultra reacionária sobreviva, é preciso que eles se aliem a quem tem armas. Por isso que o militarismo é uma das características de governos autoritários, inclusive desses dois. O culto à força física, né? No caso, o culto à força física foi muito bem visto na versão de Mussolini, né? A historiografia de Mussolini mostra que ele era um cara apresentável, bonitão, que malhava e tal, se cuidava, tinha, né, um porte físico muito atraente para as moças. Então, muitas vezes o discurso dele se tornou muito bem quisto porque ele tinha um carisma, né? Porque esses governos autoritários, geralmente, eles são muito carismáticos, eles falam uma linguagem, o que muita gente chama de linguagem simplificada, mas não é. Na verdade, é uma linguagem de dominação cultural. Tá? E aí também o corporativismo e principalmente a censura é uma das características destes governos autoritários. Eles adoram censurar ideias, né, que não sejam iguais a deles. O surgimento do fascismo na Itália. Então, até revejo aqui, não é Segunda Guerra Mundial, tá? É Primeira Guerra Mundial, porque eu já estou preparando a aula de vocês da Segunda Guerra Mundial. Qual foi os motivos que levou a Itália para o fascismo, né? A derrota na Primeira Guerra Mundial não foi a derrota pelas armas, porque a Itália saiu vencedora, mas foi a derrota pelo que a Itália esperava que iria conseguir, que seria a expansão do seu território. Isso não ocorreu. Como não ocorreu, isso gerou uma frustração para a Itália, né? O desejo de ocupar seu espaço no cenário político e econômico, como está bem aqui. Tá? Crise econômica, claro, o país ficou quebrado após sair de uma guerra, né? E aí também um erro da Itália é que a Itália necessitava incontrolavelmente encontrar um salvador da pátria. Então, a partir do momento que a Itália cria esse salvador da pátria, esse próprio salvador da pátria vai ser quem vai prejudicar a Itália, né? Que vai ser o Mussolini, que até antes disso era de família pobre. Era de família pobre e geralmente de ideologia esquerdista, inicialmente. Então, para ele poder dominar, ele faz a criação do grupo paramilitar chamado Camisas Negras, né? E para consolidar a força, a influência dele, eles criam um movimento que eclodiu no ano de 1922, chamado a Marcha sobre Roma, exigindo do rei que seu nome fosse indicado para o cargo de primeiro-ministro da Itália. O rei, como ficou com medo, sabendo da influência do Mussolini, ele dá esse cargo a ele e, ao mesmo tempo, o rei, com medo de perder mais prestígio que vinha perdendo na população por conta das condições que ele se encontrava, o país economicamente, ele começa a dar o poder. E a partir do momento que Mussolini passa a ter domínio das instituições do Estado, ele vai começar a usar as forças do Estado para perseguir a oposição. Tanto é que tem um caso célebre
que é a morte de um deputado, que ocorreu na Itália, naquela época. Bom, meus alunos, então, a partir do momento que o partido fascista se consolida, né, no poder, então Mussolini começa a tomar as suas atitudes para fazer o que ele pretendia. Então aqui nós temos nesse slide um pequeno resumo da biografia de Mussolini. De família humilde, Benito Mussolini, criador do partido fascista, inspirou uma legião de italianos a seguirem a linha do autoritarismo, em nome de uma centralização do poder em sua pessoa, levando o mesmo a tomar medidas como criação de uma ditadura, criação de milícias, né, como eu já falei no slide anterior, que foram lá os camisas negras, né, que era um grupo paramilitar, e ataque às instituições democráticas. Então, o que foi que ele fez aí? Ele começou a desestabilizar o Estado democrático de direito que vigorava lá na Itália, e para poder justificar no futuro uma possível ditadura, caso ele viesse a achar necessário ser feito. Fraude nas eleições. Tanto é que nas eleições seguintes, o Partido Fascista foi o partido mais bem votado nas eleições italianas. Né? Assassinatos. O mais clássico desses assassinatos é o assassinato de um senador do Partido Comunista, né? Que tudo indica que foi a mando do Mussolini, mas feito pelas milícias do próprio. Né? E a perseguição política virou uma arma de ação dele contra quem se opusesse, quem fosse contra, né, o autoritarismo dele. E os ataques a sindicatos de trabalhadores, porque conforme a crise estava acirrada, os sindicatos estavam muito atuantes ali, então de alguma forma ele já vai logo tentar desmobilizar esses sindicatos para também dominar a classe trabalhadora. É aquilo que a gente fala. Muitas vezes, quando um político quer convencer alguém, ele se aproveita muito do momento de crise. Né? São no momentos de crise que geralmente se consolidam governos autoritários. Né? E geralmente esses governos autoritários, eles começam muito no gosto popular. Muitas vezes eles entram, né, por via democrática, como foi o caso, não o caso de Mussolini, porque Mussolini praticamente só não deu um golpe armado no rei, mas obrigou que ele desse o cargo para ele, né? Porque ele saberia como tirar a Itália daquela crise, aquela história, né? O italiano procurava um salvador da pátria para resolver as questões que estavam ali na questão política do povo italiano, tá? E aí o Benito Mussolini, de certa forma, ele vai ganhando esse prestígio tanto dentro da Itália como fora da Itália, né? Tanto ele como Hitler, que o que acontece? Eles vão se tornar tão popular que em outros países vão se fundar ditaduras ou governos de cunhos autoritários muito parecido com o deles, tipo, no caso, na Espanha, aqui no próprio Brasil, também em Portugal, né? Nas pessoas de Salazar, Getúlio Vargas e no Franco, né? Na ditadura Franco, que foi na Espanha. E aí a gente vai chegar ainda para conhecer um pouquinho dessas questões aí também, que tem por vir, que estão sob a influência de Mussolini e Hitler, basicamente falando. Gente, vale lembrar a vocês que Hitler ele teve o apoio popular, tá, ao Partido Nazista. Vale lembrar que o Partido Nazista ele é um partido de extrema direita, né? Então era aquela extrema direita que não aceitava, né, a condição, porque a Alemanha, como vocês estão vendo aí no slide, quais foram os fatores que fizeram com que o partido nazista ascendesse no poder? A Alemanha foi considerada a única culpada
na Primeira Guerra Mundial, foi obrigado a pagar, teve que reduzir o seu potencial bélico e de militarismo também. E isso criou um revanchismo devido ao Tratado de Versalhes. Por quê? O Tratado de Versalhes, a partir do momento que ainda colocou a Alemanha como culpada, ainda colocou também, retirou muitos dos territórios da Alemanha. É nesse contexto que também Hitler vai preso. E quando ele vai preso, ele escreve na cadeia um livro chamado Minha Luta. E lá nesse livro, Minha Luta, por exemplo, o Hitler ele colocava o seu pensamento, né, de como ele poderia tirar a Alemanha daquela situação, como ele poderia se vingar pela Alemanha, o quanto que ele se sentia ressentido, o quanto que ele não aceitava, né, essa condição que o mundo tinha imposto para a Alemanha, apenas culpado a Alemanha, feito a Alemanha arcar com todos os custos da guerra. E isso, de certa forma, ele foi ganhando adeptos, né? Pessoas foram escutando, pessoas que tinham esse mesmo sentimento de revanchismo começaram a comprar a ideia de Hitler, e aí ele começa a ter apoio popular. Tanto que em 1984 ele acumula as funções de presidente e chanceler da Alemanha. Quem foram as vítimas de Hitler, e especificamente porque uma dessas características que eu falei para vocês de governos autoritários é perseguir as minorias. Eles começaram a perseguir os judeus, os gays, os negros, os homossexuais, levando à morte deles, somados 6 milhões de pessoas, em um massacre que ficou conhecido como Holocausto. Mas antes da gente falar do Holocausto, que foi o pior horror da história da humanidade, nós temos que lembrar a questão dos judeus. A questão dos judeus é que os judeus já dominavam a economia alemã naquela época. Por exemplo, os judeus eram donos de todos os bancos, dos grandes bancos alemães. Então, de alguma forma, isso foi gerando uma revolta no povo e que queria, de certa forma, culpabilizar alguém pela questão da crise, né? E nada melhor do que pegar os judeus. Quanto às questões de negros, homossexuais, é só porque são minorias mesmo. Então, esses governos, geralmente autoritários, geralmente eles não gostam de negros, índios, mulheres, né? Eles não gostam de estrangeiro. Então, é natural que eles fossem perseguir também essa população que vivia ali. Países que aderiram às ditaduras fascistas. Isso é muito importante vocês verem isso, né? As ditaduras fascistas na Itália e na Alemanha serviu de base para a instalação de governos autoritários em outros países que se encontraram arruinados com a crise de 1929, né? Tanto que a crise de 1929, que foi o grande crash, né? Que eu já falei para vocês, ele favoreceu que governos autoritários também se surgisse, né? Se levantasse. Tanto que aqui na pesquisa e o que o livro de vocês trata, ele trata aqui sobre a ditadura franquista na Espanha, que foi de 1936 a 1975, a ditadura salazarista, que foi em Portugal, de 1973 a 1974, e foi derrotada pela Revolução dos Cravos, né? Mas muitos anos depois, e a ditadura varguista do Brasil de 1937, que é com a consolidação do Estado Novo, né? sob ameaça comunista, segundo eles colocando, né? E aí durou até 1945. Gente, eu coloquei aqui para vocês a imagem deles, né? Dos ditadores que seguiram, né? Ou tiveram traços nazifascistas, né? Que se comportaram muito parecido. Na primeira imagem vocês vão visualizar o Franco. Ao centro vocês vão conseguir ver Salazar e à minha direita o ex-presidente Getúlio Vargas, tá? Os grandes ditadores aí que seguiram a ideologia de Hitler. Imagem de governos totalitários, gente, é aquilo que eu te disse. Eles só conseguiram chegar ao poder porque eles tiveram um apoio popular, né? Porque todos esses povos que estavam passando por crise buscavam
um salvador da pátria. E muitas vezes esse salvador da pátria, ele é só quem vai lascar com o país, né? Então, até a próxima, se Deus quiser, e resolva o exercício. Tanto que esse exercício, gente, é para vocês me entregarem na próxima aula, tá? São só 5 questõezinhas aí que tem na última, no último slide, tá? Para vocês responderem, tá bom? Um abraço e até a próxima. Se Deus